Vendas é a mistura de arte com ciência. Arte, tem gente que nasce com ela. A ciência todo mundo pode aprender. O convidado de hoje é pedrada, hein? Hoje a minha especialidade é prospecção e vendas. Faço especialmente mentorias e treinamentos para o mercado financeiro no geral, mas meu conhecimento ele é bem amplo em vendas, especialmente B2C. Toda vez que a gente fala de vendas, né, as pessoas falam muito sobre chegar ao sim. Só que o sim muitas vezes é uma palavra de comprometimento, né, que traz ansiedade para quem está dizendo. Deus J, seja bem-vindo ao Garimpeiros Cash. Eu vou te falar, nos últimos 12 meses aí eu faturei mais de R$1 milhão sem gastar nenhum centavo de tráfego, não ter feito praticamente nada de marketing, só na indicação. Consegui, reduzir minha carga horária diária em, 5, 6 horas e manter o mesmo faturamento. Aumentei muito minha qualidade de vida, mantendo o mesmo padrão. Falei, cara, se eu fiz isso pra mim, eu consigo ajudar os outros a fazer também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Garimpeiros Cast. Estou aqui com meu irmão sócio, Matheus Gonzaga. Prazer estar mais uma vez com você aqui. O convidado de hoje é pedrada, hein? Pedrada. Hoje o tema, a gente vai falar de um tema aí que tá há algum tempo já, né? Alguns podcasts que a gente comentou e bombou bastante. Então a gente trouxe um especialista no tema de vendas, comunicação. E nada melhor do que ele mesmo se apresentar e falar um pouquinho aí da trajetória que tem feito. Matheus J, seja bem-vindo ao Garimpeiros Cash. Muito obrigado, pessoal. Uma satisfação estar aqui compartilhando essa tarde com vocês. Então já estou denunciando que é boa tarde pra gente, pelo menos, né? E, cara, vamos lá. Quero agregar aí o que eu puder com vocês e com a turma aqui hoje. Como você já anunciou, hoje a minha especialidade é prospecção e vendas. Então, faço especialmente mentorias e treinamentos muito nichado hoje para o mercado financeiro no geral. Então, falo muito com corretores de seguro de vida, assessores de investimento, qualquer planejador financeiro que preste não só o serviço, mas também trabalhe com produtos financeiros. Então, eu nichei meu conhecimento, né? Por coincidências da vida, eu fui acabar nessa área, mas meu conhecimento ele é bem amplo em vendas, especialmente B2C. Maravilha. A gente tá vendo esse cara bonito de terno, mas foi uma das pessoas aí que eu conheço que fez maiores transições aí de carreira que eu percebi, né? Conheci o Matheus aí há um tempo dentro de uma academia e ele sendo estagiário de educação física. Então ele começou ali no lado acadêmico, né, estudando educação física e hoje, né, fez esse turnaround aí e tá dentro desse mundo corporativo, enfim, né, dentro da parte de vendas, comercial. Queria saber conta um pouquinho como que foi, de forma resumida, essa jornada, essa virada, e depois a gente vai explorar aí essa enciclopédia que é na parte de vendas. Vambora. Cara, eu acho interessante porque, de fato, poucas pessoas conhecem o meu passado na educação física, então acho que até pra minha base ali vai ser uma revelação interessante. Legal que você começou na educação física, agora tá na educação mental. Cara, exato. Desde quando eu tinha lá 12, 13 anos, quando a gente fazia aqueles grupos de estudo para estudar para a prova, meus colegas da época já falavam assim, nossa, você é um bom professor, acho que você explica muito bem. Que isso? E aí acabou que a vida realmente foi me conduzindo para esses lados aí. Cara, eu formei em educação física em 2012, mais precisamente. Atuei alguns anos ali como personal trainer. Cara, sou muito grato a toda a experiência que eu tive ali na época. Eu acredito que até hoje eu uso muito do que eu aprendi, não só dentro da faculdade, mas na minha vivência profissional. E, cara, foi uma intervenção divina. É a única explicação que eu tenho, porque na época eu já me sentia um pouco desperdiçado, sabe? Mesmo tendo uma boa trajetória na educação física, tendo vários alunos de personal das academias mais nobres da cidade, eu ainda senti, cara, eu tô desperdiçado. Eu consigo carregar um trator e eu tô puxando um velotrol. E uma das coisas que me incomodou muito, e eu sempre falo isso também com os meus alunos, meus treinandos e mentorandos, né? Que é bom, é importante a gente ser ambicioso, mas são as inconformidades que dão muita atração pra gente, né? E na época, cara, eu observava meu pai e eu vi, né, de onde ele veio, de uma origem paupérrima e construiu muita coisa, deu muita oportunidade pra mim e pros meus irmãos. E eu falei, cara, se eu continuar onde eu tô, eu não vou construir nem metade do que meu pai construiu. Quando eu tiver a minha família, eu não vou conseguir oportunizar isso para os meus filhos. E aquilo ali, cara, foi me acendendo uma inconformidade, um incômodo, que eu falei, cara, eu preciso fazer algo a mais, eu preciso crescer. A gente tá falando de quanto tempo atrás? Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época, 22. Tinha cabelo ainda? Tinha muito ainda, eu tinha muito. Então, cara, eu já tinha um desconforto dentro de mim.
E aí, por que eu falo que foi uma intervenção divina, cara? Porque era mais ou menos essa época do ano, era dia 23, 22 de dezembro. Eu atuava exclusivamente como personal trainer. E aí, cara, vou tirar um cochilo, né? Meus alunos já estavam viajando, depois do almoço, eu falei, vou tirar uma naninha aqui. Mês de dezembro ninguém quer treinar, né? Só confras, academias todas vazias. Exatamente, velho. A galera ou tá viajando ou tá engordando, ou os dois. E aí, cara, meu telefone tocou, um número desconhecido, tipo 3 horas da tarde. Eu acordei, eu olhei assim com um olho só. Falei, cara, acho que não vou atender, não. Aí chamou alguma coisa dele que me falou assim, não, vou atender. Aí eu atendi, era uma voz grossa, um cara querendo falar de personal, falou, eu recebi sua indicação, queria bater um papo contigo. Falei, fechado, vamos, tipo, segunda-feira. Era uma sexta, eu falei, segunda-feira a gente troca ideia. E aí coincidiu que eu fechei o contrato com esse cara. Na época, inclusive, de personal trainer, eu já era bom em vendas e não sabia. Antes de começar a estudar, eu já vendia bem. E aí esse cara foi meu primeiro mentor. Um grandíssimo empresário, um cara de extremo sucesso. E ele era, já na época, ele tinha seus 64 anos. E não teve filhos. E eu acho que ele me abraçou muito. A gente treinava 4 vezes na semana, então ele me abraçou muito e começou a me passar muito conhecimento. E aquilo ali, cara, foi me dando uma sede. Eu sou curioso pra caramba, fui perguntando. E dentre as várias coisas que ele fazia, as empresas que ele tinha, ele fazia um MBA de mercado e gestão. E ele me convidou, falou assim, cara, você quer participar do MBA? Meu convidado. Falei, óbvio. E aí, cara, no MBA, a minha mente explodiu. Cara, eu aprendi muita coisa legal sobre marketing, sobre gestão, falava um pouco sobre vendas também. E aí, o que eu aprendi no curso, eu trouxe pra minha realidade de personal trainer, cara. E aplicando o que eu conheci lá, o que eu aprendi nesse MBA, eu consegui, tipo assim, reduzir minha carga horária diária em, sei lá, 5, 6 horas e manter o mesmo faturamento. Falei, cara, porra, aumentei muito minha qualidade de vida, mantendo o mesmo padrão de faturamento. Enfim, falei, cara, se eu fiz isso pra mim, eu consigo ajudar os outros a fazer também. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre coaching, sobre algumas outras abordagens que me pudessem ajudar a fazer esse processo, essa intervenção com outros profissionais liberais. Eu comecei com nutricionistas, fisioterapeutas, a galera muito da minha área, né? A galera que eu já tinha muito contato. E aí, cara, acho que eu já passei da versão resumida, né? Já começou a ficar extenso. Mas, enfim, mais adiante, eu comecei a prestar consultorias para clínicas, lojas, né, consultórios, sempre na área comercial, otimizando ali processos comerciais, criando funis, scripts, enfim. Namorei uma garota que entrou para uma seguradora, e aí eu já era cliente dessa instituição, conheci ela pelo bastidor, né, pelo lado de dentro dos vendedores. Eu falei, cara, se eles já são muito bem treinados e têm um bom resultado, e ainda assim eles não dominam tudo que há para saber, as melhores técnicas, as mais modernas, cara, aí foi ali que eu comecei a nichar, e aí foi o ponto de virada. Exato. E aí fazem 8 anos que eu estou dedicado exclusivamente a essa atividade de vendas. Recentemente eu atuei também como head de treinamento e capacitação no escritório de investimentos. Então tem uma bagagenzinha aí. Legal demais. Ô, Matheus, e você disse que tudo começou com um inconformismo, né? Com uma vontade de mudar. A que você atribui quando você tem um inconformismo, né? Como que a pessoa faz para poder dar o primeiro passo? Você está contando, foi uma parada meio que você foi sentindo e não foi planejando muito? Ou você, depois do MBA, você começou a organizar a sua mente? Conta um pouquinho sobre como foi esse processo de mudança entre o inconformismo e essa trajetória que você contou, né? Que passos, né? Se você tivesse que sumarizar, que resumir isso, o que você fez durante esse período que você poderia dividir com o pessoal que está escutando para poder, de repente, seguir uma trajetória parecida? Tá. Cara, eu acho que são alguns passos importantes. Acho que o primeiro é identificar essa inconformidade, que é basicamente se perguntar assim, o que eu não aceito mais na minha vida? O que eu não quero mais? Porque isso é um combustível muito potente. A segunda coisa, cara, você tem um vislumbre de, se não onde você quer chegar, pelo menos o que você quer ter na sua vida, sabe? Tipo assim, cara, o que eu quero construir de padrão, o que eu quero ter de estilo de vida, porque uma vez que você tem isso mais ou menos mapeado, você começa a desenhar o que você pode fazer que te ajuda a chegar lá.
Agora, para mim, sem dúvida, o ponto mais importante não é nem o que, nem como, é o quem. Porque a trajetória sem alguém te dando um suporte, cara, fica muito, muito, muito mais difícil. Então, se a gente parar pra pensar que sempre, qualquer coisa na nossa vida, a gente nunca fez sozinho, nada de relevante a gente fez sozinho, eu acho que a primeira pergunta é: quem pode me ajudar? Quem já trilhou esse caminho que eu quero trilhar? Quem pode me dar conselhos? Então, é começar a mapear as pessoas que vão ser catapultadores do seu crescimento. Falando um pouquinho do quem, né? Você comentou do seu aluno que era mentor, foi seu mentor, né? Sim. Mas como foi nessa trajetória? Quem que era essas pessoas? Quem que eram os quens aí no meio do caminho, né? Acho que ele foi uma das pessoas. Ele foi a primeira. Mas quem que foi ali, que é a pessoa que, de fato, ali você falou, vou seguir, né, essa pessoa, ou enfim, ou alguma figura ali que te inspirava? Como que foi isso? Cara, a segunda pessoa que teve um impacto muito relevante foi essa minha namorada na época, em que ela me instigou muito, sabe? Ela me estimulou muito a realmente queimar pontes e largar a educação física e fazer aquilo que vibrava comigo. Ela é psicóloga de formação, então na época eu sempre gostei muito dessa parte comportamental, humana, porque eu acho que quando você entende de pessoas, cara, você tá um passo à frente para ter sucesso em qualquer coisa. Toda a área hoje, não importa se é vendas, se é gestão, se é sistema, cara, tudo tem pessoas envolvidas. Quando você aprende a lidar com pessoas, né? Então, eu comecei a cogitar estudar psicologia. E aí, na época, ela me colocou em ponte com um cara que era o psicólogo dela e que fazia algumas intervenções na metodologia coaching. Ele já era um cara que estava bem à frente na carreira. E aí, em contato com ele me abriu alguns horizontes, eu comecei a me direcionar. E aí, eu também fui pegando mentores, se eu posso chamar assim, que são pessoas que eu não tenho acesso, mas que é através de livros, cursos. Então, assim, cara, eu sempre fui muito ávido por conhecimento. Então, eu nunca paro de aprender. Pode ser por livro, pode ser por curso, alguma forma de absorção eu estou ali buscando, sempre. E aí foi isso, cara. Eu fui, né, igual o Matheus perguntou ali, não teve muito bem um planejamento macro, um business plan de 5 anos. Cara, é muito tipo assim, cara, o que eu posso mudar esse ano? Como que eu posso transformar minha vida melhor, um pouco mais próximo do que eu quero construir para mim esse ano? Então, se você me perguntar até hoje, Matheus, como é que você imagina você e seu negócio daqui 3 anos? Não tenho certeza. Para 2025 eu sei. 2026, tem uma boa ideia. 2027 já falou, cara, muita água vai correr por essa ponte, eu vou conhecer debaixo dessa ponte, eu vou conhecer muita gente. Então eu me permito não ter um plano muito robusto até para não me engessar. Eu faço o que eu faço há 8 anos. Se eu me perguntasse há 8 anos atrás se eu estaria onde eu estou hoje, cara, talvez não. Provavelmente não. Então acho que a gente precisa ter uma margem de manobra também, não ficar... Porque se a gente muda no tempo, cara, o Matheus de 8 anos atrás é outro Matheus, ele quer coisas diferentes, ele é inconformado com outras coisas, então não encorajaria ninguém a engessar, não. Ô Matheus, eu e o Igor, a gente fez recentemente um episódio que a gente falou muito sobre liderança no empreendedorismo e sobre pipeline de liderança. E aí o primeiro nível, né, que o livro fala aqui, o primeiro nível de liderança é a liderança de si mesmo. A gente já entendeu que na sua jornada tem muito dessa liderança de si mesmo. Então você se governou para sair do Matheus educador físico para o Matheus empresário, o Matheus empreendedor. Sim. O segundo nível é um líder de pessoas, né? Então é a liderança que lidera outros gestores, no caso, outras pessoas que também governam suas próprias carreiras, que é um pouco do trabalho que você faz hoje. Qual é a parte mais difícil de mudar o mindset ou de mudar uma trilha de uma carreira de um outro profissional autônomo ou de um outro empreendedor? Cara... Que é um pouco do que você faz hoje, né? Baita pergunta, né? Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que, igual eu mencionei agora há pouco, pessoas são sempre desafiadoras, cara. E todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem a sua história. Você dificilmente vai saber o que está se passando com aquela pessoa naquele dia, seja do seu time, seja de um outro squad. Então... Da mesma forma como é muito enriquecedor se aprender a lidar com pessoas é a parte mais difícil. Porque todo mundo carrega uma história e descarrega ali no ambiente de trabalho também. Não tem como ser isento, né? Assim, dissociar as coisas.
A minha cabeça ela sempre foi muito analítica, Matheus, sempre foi muito processual. Então, tudo que eu puder fazer para esmiuçar, tipo, quais são os 3 pilares? Quais são os 5 principais erros que eu posso corrigir? Qual é a primeira ação que eu posso fazer em direção a... Então, fazendo uma analogia, sabe quando tá a louça, a pia cheia de louça suja? E aí você fala assim, meu Deus, que preguiça, não sei nem por onde começar. E você vai só procrastinando, você coloca mais louça suja. Eu acho que o segredo é você falar assim, cara, deixa eu lavar os copos primeiro. Aí tirou os copos da frente, agora deixa eu lavar os pratos. Então, quanto mais você puder ir fazendo as coisas por etapa, então acho que o segredo é você estratificar o máximo possível em pequenos passos, né, pequenos degraus ali. É até um pouco clichê falar isso, né, mas eu acho que o clichê ele se torna clichê porque ele funciona e ele é atemporal. Então, eu diria que isso, cara. E a maioria das pessoas, quando elas chegam, né, até você, qual que é a dor que elas têm geralmente? Chegou um profissional pro Matheus, quer mudar, o que ele quer mudar? Cara, as pessoas quando elas vêm até mim, elas querem mudar muito o processo comercial, né? Pela minha especialidade em prospecção e vendas. Apesar de que eu fiz transição de carreira, eu posso dizer que algumas vezes, né? Porque até quando eu saí do empreendedorismo, que eu já estava numa carreira em ascensão e dei, entre aspas, um passo atrás para entrar dentro de um mundo corporativo que é muito mais engessado, isso para mim foi uma transição de carreira, né? Uhum. E sair de lá não deixa de ser outra transição, para algo que eu já conhecia, algo semelhante. Mas as pessoas não me procuram, apesar dessas minhas movimentações, para fazer movimentações também. Elas me acionam muito para fazer transformação em processos comerciais. Então, ela está com dificuldade de vender, ela está tomando muita objeção, vamos considerar assim que dentro do funil de vendas dela tem muita quebra, ou seja, até uma questão, às vezes, motivacional, que a pessoa fala, cara, entre aspas, né, eu sei o que eu preciso fazer, mas não estou fazendo. Mas elas já têm essa clareza quando chega para você? Ou ela chega porque ela não está alcançando o resultado? A maioria das vezes ela chega porque ela não está alcançando resultado. E aí, com a minha especialidade, já vivendo dentro desse segmento há muito tempo, eu faço um diagnóstico, vou mapeando. E aí, muitas vezes, e o que eu acho interessante é porque eu nunca fui desse segmento, né? Eu nunca fui corretor, por exemplo. Meu grande público-alvo hoje são corretores de seguro de vida e eu nunca vendi um produto financeiro. Então, vários deles, quando eu começo a conversar e tal, eu falo assim, cara, mas você já foi, né? Eu falei, não. Só que eu busquei tanto entender, eu fui tão a fundo em como que vocês pensam, quais são as principais dores, os principais erros cometidos, que eu consigo enxergar coisas que eles de dentro da garrafa não conseguem enxergar. Então, assim, muitas vezes eles chegam para mim com uma dor, mas eu consigo, através de algumas perguntas, fazer uma avaliação e falar, cara, ali tá o sintoma, a causa tá um passinho atrás. E muitas das vezes até com essa visão de fora que é importante, né? Você não tem um certo viés que muitas das vezes eles que estão no dia a dia ali, eles possuem, né? E é interessante assim, eu já tive a oportunidade, né, de vários life planners aí me oferecerem. E o que eu fico mais encantado é um bom produto, mas não com o produto, mas com a metodologia de abordagem, de venda, de posicionamento, tom de voz, postura, como que segura a caneta, como que vai mostrando, né, como que te vai induzindo. E de fato até, né, falo muito nas nossas empresas que eu acho que isso é um puto aprendizado, porque você se sente levado ali dentro de uma abordagem comercial. E aí quando eu vi você dando as mentorias, eu falei, caralho, o que ele tá melhorando desses caras? Os caras já chegam até com o gel certinho, né? Tudo protocolar. E aí você falou muito assim de forma, né, ampla, né, o que são esses pontos, mas quais são os pontos principais, assim, descendo mesmo, assim, e trazendo até para técnicas de vendas que, né, a gente tem um público que escuta muito e que, né, tudo é venda no final do dia. Então, quais seriam os 3 principais problemas que você vê, qual técnica que você aplica, ensina dentro de possíveis problemas aí? Tá, vamos lá. Eu acho que, cara, são tantas coisas que, de fato, eles são uma das forças mais bem treinadas que eu já tive contato. E ainda assim, tem muita coisa para ser melhorada. Isso é indiscutível. Vamos lá. Um dos principais gargalos que mais os fazem me procurar é a dificuldade de prospecção por telefone. A famosa cold call. Nem tanto, porque, veja só, esse público, eles não usam tanto de lista fria. Lista fria é muito suor para pouca glória. Eles têm um sistema que é muito baseado no referral marketing, né? O marketing de indicação. Então, outros prospectos e clientes... Vamos lá, tudo começa da seguinte maneira. Isso, para mim, talvez seja tão trivial, né, que para sua base faça sentido. Legal. O primeiro passo desses comerciais, né, desses profissionais, é mapear o que a gente chama de mercado X.
Então, eles fazem um levantamento dentro da rede de relacionamento deles, familiares, amigos próximos, aí fazem até graus de distância entre os amigos, nível A, B, C. Quem tá escutando pega o papel e a caneta, né? E já começa a anotar a aula aí já. Então, faça um mapeamento ali, tipo assim, cara, e o ideal é chegar ali em 250, 300 nomes, porque tem muita quebra, e partindo da premissa de que nesse momento da sua carreira você está cru, ruim, cara, você vai desperdiçar muito contato, né? Então, faz ali um mapeamento de 250, 300 nomes, e a partir dessa base, você começa a fazer suas reuniões de prospecção, tanto para vender, mas também com o pedido certo de indicação para ir capilarizando o seu contato. Então, não é tão escalável quanto, por exemplo, usar de outros canais, como o marketing inbound, né? Enfim, ou até mesmo a própria lista de transmissão, mas o contato ele é muito mais quente, né? O orgânico, o boca a boca ali é muito forte. Então, eu costumo chamar esse tipo de contato de engenharia social. Oi, Matheus, eu tô te chamando aqui, eu sou sócio do Igor, e o Igor que me passou o seu contato me falou que você é especialista. Tô fazendo... e se você parar pra pensar, vamos lá, você levanta 250 nomes. Se você... Vamos considerar que desses 250 você tem uma quebra significativa, você vai conseguir de fato contactar 150. Cara, se desses 150, olha só, se pegar 2 recomendações, cara, a gente tá falando de 300 novos nomes. Se desses 300 novos nomes você pegar mais 2, então é uma progressão geométrica, concorda? Legal. Perfeito. Então é um excelente primeiro passo. Eu vejo que isso é um básico, é um feijãozinho com arroz que muita gente acaba negligenciando, que é olhar para a sua própria rede de relacionamento, né? Igual eu falei agora há pouco do quem. Cara, quem são as pessoas que vão me abrir portas? E aí do mercado X a gente migra para o Y, que são os conhecidos dos nossos conhecidos, até a gente chegar no Z, que são os conhecidos e conhecidos que... Né? Até fazendo uma quebra aqui antes de você continuar, que olha como que é importante você, dentro de uma estrutura dessa, um modelo até de pensar, né, e de crescimento, é R$0 de marketing. Zero. Isso serve para vários negócios, que muitas das pessoas estão derramando dinheiro em marketing e não tendo resultado e reclamando, sendo que dependendo do modelo de como é construído. Eu vou te falar, nos últimos 12 meses aí eu faturei mais de R$1 milhão sem gastar nenhum centavo de tráfego, não ter feito praticamente nada de marketing, só na indicação. Tamanho o poder da indicação. É claro, pedir a indicação é uma das etapas, tem que merecer ela. Associada à qualidade. A gente vai falar sobre isso, já posso dar alguns toques sobre isso. Legal, mas continua aí que a aula tá boa. Então, vamos lá, acho que o primeiro ponto é mapear essas pessoas. Então, você tem um lead, um pool de leads para realmente dar um start. Beleza. Como que se faz isso? Telefonema. Hoje as pessoas falam, não gosto que me liguem. Cara, o que as pessoas dizem gostar ou querer e o que de fato funciona, não necessariamente convergem. Então, ninguém quer o telefonema, mas é o que funciona. O WhatsApp, que é o mais confortável, cômodo, que as pessoas acabam usando como rota de fuga, cara, é uma baita de uma ferramenta secundária. Ela tem que estar dentro de um fluxo, mas não faça o primeiro contato direto pelo WhatsApp. Porque justamente porque é confortável para você, também é para o outro. Para ele te ignorar, responder quando ele quer, ou vem aquele caminhão de mensagens. Ele esquece. Ele esquece, aí fica por isso mesmo. Então, enfim. E aí o principal erro cometido, cara, né, especialmente pelos life planners em geral e outros forças comerciais, é que ele tenta marcar um compromisso, seja uma reunião de apresentação, na base da camaradagem. Ele tenta usar o nome do recomendante, o prestígio social de quem deu a indicação, e falando, o Mateusão, o Igor falou que não sei o quê, hahaha, e aí ele pode até conseguir o agendamento. Só que, cara, vamos ser sinceros, na correria que a gente está vivendo hoje, no mundo do adulto, eu não tenho nem tempo de ver todos os amigos que eu amo, cara, os amigos que eu prezo, meus familiares. Imagina fazer um novo amigo. Então, o agendamento ele fica bambo. Então, as pessoas elas podem até conseguir o agendamento, mas o pipe ele acaba se perdendo, ele quebra. Então, uma das coisas que faz a minha metodologia ser diferencial para esse público, por exemplo, é que eu falo o seguinte, cara, a ligação não pode ser um quarto escuro. Aquele quarto que você não enxerga um palmo lá dentro e fala, cara, vem. Acho que todo mundo aqui já deve ter sido convidado para alguma daquelas reuniões de marketing multinível. Da Rinodê. Eu não ia falar o nome, não. Aqui a gente fala, não tem problema não. Se quiser patrocinar a gente também no podcast. Já estamos falando benzão aqui, né? Então, assim, cara, os caras fazem mundos e fundos pra você achar que é uma coisa, chega lá, é outra, tem uma quebra de expectativa gigante, e aí, cara, vai pro beleléu, né? Não tem resultado. Então, é evitar
esse quarto escuro, velho, de não tenta marcar na simpatia, não tenta fazer uma ligação rápida, dando uma técnica de vendas muito dos anos 50 ali, que era o two options, one choice, de dar 2 opções, uma escolha rápida pra pessoa escolher uma e tá agendado. Então eu falo, cara, você tem que passar um trailer do seu trabalho na ligação. O que é o trailer de um filme? Agora eu vou fazer a pergunta pra vocês. O que é um trailer de um filme? Geralmente, como a gente constrói os trailers aqui do nosso podcast, né? Ou pelo menos a nossa equipe de edição. A gente entrega nos primeiros 3, 4 segundos ali a pancada, que é o principal, que é uma informação super relevante, ou um momento, o aha moment. A partir dali, a gente traz todas as credenciais de autoridade ou do que pode gerar, né, relevância para aquele tema ali num segundo momento, e a partir dali a gente desdobra em algo que possa ser... Os melhores momentos. Melhores momentos, quebras ali de melhores momentos, é isso. Mas sempre aha moment, autoridade, credenciais, e a partir dali os melhores momentos. Legal. Cara, então vamos lá, é uma sinopse, né? Isso. Então é uma síntese, recortes do filme ou do podcast, que te permitem para o telespectador entender quem está participando, né? No caso do filme, quem são os atores. E aí, muitas vezes, eu tenho certeza que vocês eu também, cara, eu nem entendi direito o que é o filme, mas você vê o elenco e você fala, caralho, sou ator foda, então eu vou querer assistir. Já tá chancelado. Com a Julia Roberts. Que isso, Meryl Streep, né? Tipo, Adam Sandler. Não, aí forçou. Então, você consegue ver quem são os atores. Você vê um pouco do enredo, se o filme é de drama, se é de comédia, se é de ação, para você já ter uma identificação. E aí todas aquelas cenas, recortes conectados ali, te fazem sentir algo que fala, cara, eu acho que vai ser bom ir nesse filme. Eu acho que vai ser um momento prazeroso. Então é uma emoção que te leva à ação, que é comprar um ingresso. Certo? Sim. A ligação deveria ser a mesma coisa. Então, quando você for prospectar alguém por telefone, de uma maneira rápida, você tem que dizer o que você faz, para quem você faz e com qual finalidade. Que é basicamente responder a seguinte pergunta: o que você ganha me ouvindo? Qual é o seu benefício? Como que você tem uma transformação, uma vantagem, um benefício na sua vida, você me ouvindo naquela reunião? Não é vender o produto ainda, mas é passar o mel na boca da pessoa e falar assim, cara, tem coisa boa para você. E tem muito vendedor que quer marcar a reunião falando sobre si. Ou ele tenta marcar, tipo assim, não, vai ser um bate-papo, sem compromisso, o que é um tiro no pé. Porque, tem compromisso, é óbvio que tem. Ou ele tenta fazer o seguinte, não, Matheus, eu falo super bem de você, ele achou meu trabalho super legal, ele falou que acha que você vai gostar também. Cadê o trailer? Percebe? Então esse é um erro muito comum, velho, porque as pessoas desconsideram que a ligação é a primeira etapa de um funil de vendas. E qual que é o objetivo de um funil? Separar o trigo do joio. Se você não faz nenhuma filtragem na ligação para saber se aquele lead tem fit com o que você vai oferecer, você está desperdiçando recurso, seja tempo, dinheiro ou energia. Muito brabo. Então, a primeira etapa aí é, de fato, fazer com que o possível cliente compre o seu tempo. Exato. E para o próximo passo. Mas ele só vai fazer isso pelos motivos dele. Que é, cara, o que eu ganho com isso? Beleza, Matheusão é 10, mas o que eu ganho com essa indicação? Entendeu? Então, a gente precisa responder essa pergunta velada para o prospecto no telefonema, que deve durar no máximo ali 3, 4 minutos, estourando. Legal, gostei. Sensacional. E a partir dali, tem algum tipo de levantamento adicional que você precisa fazer antes do agendamento ou não? Já vai para o agendamento? Cara, aí depende muito do que você está oferecendo, do produto, serviço. Por exemplo, como eu estou muito nichado, né, hoje dentro da minha atuação, eu confesso que eu faço pouquíssima pesquisa, porque eu já sei muito. Agora, quando eu vou fazer algum treinamento para uma empresa, para algum escritório de investimento, cara, aí eu faço meu para casa, meu dever de casa, que é, aí eu preciso realmente investigar, vou fazer alguns levantamentos para já ir mais maduro, tá? Isso é inevitável. Agora, se você estiver muito nichado, por exemplo, todo mundo que você está ligando faz parte de um mesmo enquadramento ali, aí dos males menor. Agora, o interessante para a ligação, só fazendo um adendo, é que quando você sabe para quem você está ligando, você consegue passar um trailer mais adequado. Porque o mesmo produto, ele pode ter... As vantagens são as mesmas, mas os benefícios são diferentes. Entende a diferença? Sim. Sim, Matheus é um empresário de 40 anos, solteiro. E o Igor é um empresário de 52 anos, casado com 3 filhos. Exato. Se a gente for pegar o próprio exemplo do seguro de vida,
As vantagens do produto são as mesmas para os dois, mas os benefícios, que são aquelas vantagens aplicadas à realidade de cada um, muda. Então, quando você sabe para quem você está ligando, você passa um trailer de comédia para quem gosta de filme de comédia, ação para quem gosta de ação. Você não passa o que eu chamo de trailer sessão da tarde, que é aquele filme aguinho com açúcar. Ninguém odeia, mas também ninguém ama, né? Então você só assiste se não tiver nada para fazer. A sua ligação não pode ser aguinho com açúcar. E o próximo passo aí, que vamos colocar que é o olho no olho, dente no dente, né? O que são os pontos aí que você vê de recorrentes de melhoria que acontece ali, que acho que é o que bate muito até na conversão, né? Tá, beleza, vamos lá. Um estudo do Google, cara, mostrou que 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 10º ponto de contato do consumidor com a marca. Então, pensa você aí agora. Dificilmente, se a gente for olhar na estatística, é quase que improvável, impossível, você ter feito uma compra, por exemplo, rolando no feed do Instagram, se deparou a primeira vez com um anúncio de uma marca que você nunca tinha ouvido falar e comprou de cara. Normalmente você faz o quê? Você vê um segundo anúncio, você vê de repente um criativo diferente, aí você vê um amigo seu que curtiu, perguntou se ele tem, então você vai capilarizando. Então, é muito importante que uma vez que você ligue, e possivelmente ali foi o primeiro ponto de contato, você faça com que o seu pitch de vendas, que é realmente quando você vai tentar fazer a venda, esteja acima do 5º. Então, cara, aí você tem que pensar em mensagens, você tem que pensar em outros pontos de contato dos canais. Mesmo, né? O fluxo de cadência. Exatamente. Quantos pontos de contato você vai ter até chegar, né? Até chegar no pitch. Então, cara, eu envio materiais. Quais materiais eu envio? Quando eu envio? Cara, vendas... Qual canal, né? Qual canal? Vendas não acontecem por acaso. Eu acho que a palavra de ordem para você realmente ter um resultado satisfatório e previsível se chama intencionalidade. Já dizia Peter Drucker, né, que era o pai da administração, tudo que pode ser medido pode ser melhorado, cara. Então, se você começar a mapear aí esse fluxo, essas interações, você já começa a ter uma previsibilidade. Por quê? Eu preciso fazer com que durante essa cadência toda eu seja visto como autoridade, eu agrego valor. Então, pô, não posso deixar Deus dará. Freestyle, né? Então, segundo ponto seria mapear isso. O terceiro, cara, é ter uma estrutura, um processo, não só de vendas como um todo, mas intra-etapas. Por exemplo, eu divido a reunião de prospecção, de abertura ali, de assessor de investimento, em 7 etapas. Caramba. Então, uma reunião tem 7 etapas. Às vezes uma etapa é curtinha, mas ela tá lá, ela existe. E saber que ela existe, saber a ordem e por que é assim, é muito importante para você mapear e até saber ao final de uma reunião, falar assim, cara, mandei bem ou não. Porque, se já tiveram isso, uma reunião que você fala assim, cara, não sei, eu tô sentindo que... Faltou alguma coisa. Cara, se você não sabe quais são as etapas, você não sabe o que ficou faltando. Mas se você sabe, você fala, opa... Errei nessa, fui bem faltou, nessa. Exatamente. Então você consegue rastrear e diagnosticar. É um mini campeonato, jogar jogo. Se você mandar bem na 7... Exatamente. Check. E aí, cara, vendas é uma parada muito linda porque ela é razoavelmente previsível. Existe o que a gente chama de lei das médias, que é, cara, é um modelo matemático que você sabe que, pô, a cada X prospecções, vamos supor, a cada 10 prospecções, você vai converter 5 negócios, 4 negócios, 3 negócios. Vai variar com produto, serviço e também com a competência do profissional. Essa matemática, ela existe. A gente só não pode ser míope de achar que ela é o alicerce. Porque é o seguinte, o que eu prezo dentro da minha metodologia? Cara, a gente tem que buscar 100% de conversão. A gente nunca vai ter. Pô, eu ensino vendas, eu estudo isso há vários anos, eu não tenho 100% de conversão, mas eu busco ter. Porque se eu me contento com, não tem uma quebra mesmo, natural, eu fico desleixado. Agora você fala, cara, eu quero ter 100%, é isso que faz você a cada 10 vendas fechar 3, começar a fechar 4, começar a fechar 5, 6. Vou dar um exemplo, eu tenho um aluno dessa seguradora, né, que você mencionou, enquanto não vai patrocinar, eu não falo. A taxa de conversão lá é basicamente a seguinte: você precisa agendar, você precisa pegar 40 novos leads. Será que se a Prudential souber que a gente fala com empresários, ela patrocina a gente? Vai que, né? Vai que, tem chance. Tem chance. Eu sou do marketing, eu não posso perder a oportunidade. Né? Lá a lógica é mais ou menos o seguinte, cara, você pegar 40 indicações por semana,
você vai conseguir aproximadamente 20 agendamentos. De 20 agendamentos, você deve realizar entre 10 e 12 reuniões de prospecção, de abertura. Isso deve te gerar 3 negócios. Cara, vamos lá. É uma lei das médias. Então, ou seja, de 40, 3 vai dar 8%, 8 a 10%. Existe muita quebra, né? Sim. Mas se a gente for olhar, cara, a lei das médias serve para que a média dos profissionais prospecte a média das pessoas utilizando técnicas medianas e, por consequência, tenha um resultado medíocre, né? No sentido literal da palavra, que é um trabalho muito braçal. Cara, eu não tenho dúvidas que qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa de ter energia, garra, ambição. Só que, meu amigo, o peso da caneta é sempre menor que o da enxada. Então, o meu trabalho é, cara, vamos otimizar a taxa de conversão. Porque trabalhar igual um burro de carga, eu acredito demais que você sabe fazer. Agora, vamos trabalhar de maneira inteligente. Então, eu tenho um aluno que a gente chegou numa fase da atividade dele, porra, o cara muito bom mesmo. Cara, ele estava com 85% de conversão de reuniões de prospecção de abertura para negócios feitos. Cara, qualidade de vida. Por quê? Primeiro, se eu passo a gostar do que você faz, você tem resultado pra caramba. Se eu tenho esse tipo de conversão, possivelmente, se eu quiser, eu construo também uma qualidade de vida com a minha família, eu tenho mais tempo livre, porque eu não preciso trabalhar o dobro para ter o mesmo resultado. Entende? Tem um amigo meu, quando ele era solteiro na balada, ele tinha uma taxa de conversão bem parecida. Qualidade de vida dele também, viu? O homem era bom. E aí ele sabia o que fazia, a hora que fazia, como fazia. Eu acho que eu sei quem é. Suspeito quem seja. Enfim, então, cara, mapear a própria estrutura das reuniões, cara, coincidentemente ou não, eu divido a primeira reunião de abertura em 7 etapas, a de fechamento, normalmente, claro que depende se é assessor de investimento, enfim, mas também em 7 etapas e, cara, vai construindo, você vai juntando as peças e as partes fazem um todo muito redondo. Faz total sentido com a analogia que você falou no início. Pô, vou lavar a pia toda suja. Que eu brinco que é comer o boi pelos bifes. Se eu olhar para um boi, como eu vou comer o boi? Não tem como eu comer o boi. Exatamente. Eu gosto muito, eu sou, né, de uma origem de marketing, eu gosto muito da técnica do spin selling, que eu sei que você também usa muito, mas o spin, eu já consigo pensar e lembrar exatamente o que eu preciso construir. Então eu penso ali, situação, problema, implicação, necessidade. Situação. Aí, beleza. Problema, implicação e necessidade. O pessoal desse mercado também usa muito spin? Deveria. A resposta deveria. Cara, o spin, ele fez parte da terceira revolução comercial, que foi um grande salto ali na década de 70, 80, que, cara, falando de solução personalizada, venda consultiva, spin na veia, né? E como você mesmo trouxe aí, Matheus, o spin é um acrônimo, né, para pergunta de situação, problema, implicação e necessidade. Cada uma dessas letras tem seu objetivo, tem o seu momento certo dentro da reunião e tem suas nuances. Então, por exemplo, dentro da minha realidade, dos meus alunos, cara, existem 3 tipos de profissionais. Os que nunca leram o livro, que eu achei de onda. Falei, cara, como que você ainda não leu? Isso aqui é a bíblia de quem faz venda consultiva, cara. É a bíblia. Há quanto tempo você faz venda consultiva, né? Você ainda não leu. Cara, impressionante. Tem aqueles que leram porque alguém falou, por exemplo, num podcast que era importante. Ele leu assim, ali pra falar que leu. Dever de casa. Não entendeu o quanto aquilo ali tem valor, né? E às vezes leu e nunca aplicou. Exatamente. E aí tem o terceiro grupo, cara, que é a galera que leu, entendeu, achou importante, mas tem dificuldade de usar. Não à toa, cara, eu criei um treinamento que chama Fluência em Spin. Olha que é um só. treinamento mão na massa mesmo, no formato workshop, em que eu coloco a galera para praticar o spin selling. Cara, vários chegam no treinamento já tendo lido o livro. O que eles patinam nas primeiras semanas é um treinamento de 8 semanas. A evolução ali da 4ª e 5ª semana em diante é exponencial. Na primeira semana, a galera fala assim, eu desaprendi a andar. Porque é uma metodologia base, importantíssima, que na teoria é fácil. O que eu vejo muito é assim, às vezes o cara de vendas, ele chega com um método próprio ali, que até gera algum resultado para ele, mas ele chega com aquele vício, né, que é falar do produto, falar dele, e ele esquece de construir, né, a condução que o spin faz por você, se você usá-lo, né? Cara, vendas é mistura de arte com ciência. Arte
tem gente que nasce com ela. Pô, e aí o cara é fora da curva. A ciência todo mundo pode aprender. Se eu tivesse que escolher um vendedor que domina muito a ciência e não tem tanta arte, eu preferiria esse do que um cara que tem muita arte, mas não tem a ciência. Porque esse cara é freestyle. Ele é bom, mas ele não sabe falar, ele não sabe reproduzir, ele não sabe ensinar, ele não sabe... Então, quando você concilia os dois, cara, aí vira um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Você pega uma pessoa que tem a arte e o cara passa a dominar a ciência, meu amigo... O cara que tem a arte e não tem a ciência, ele não sabe nem por que ele tá acertando, né? E se for olhar, reparem, a maior parte dos treinamentos de vendas que existem são excelentes vendedores que falam assim, vou ensinar o que me fez chegar em resultado X. Só que não é porque ele é um bom vendedor que faz ele ser um bom professor. Tem muito treinador de vendas que o cara é excepcional como vendedor, mas o cara não sabe reproduzir para fazer os outros ensinarem. Ou seja, ele não tem um método. Então, onde que é o meu diferencial, né, dentro da minha prática? Cara, eu fiz um método que é replicável. Eu já tive em mentorias individuais aí 450 clientes, todos feitos por indicação. Por quê? Porque eu desenvolvi um passo a passo. É o lavar o copo, é o bife do boi, né? Cara, é isso. Já foi validado, refinado. Porque virou um método. E aí tem gente que fala assim, cara, pô, mas eu só faço isso dar certo, faço também. Pô, mas eu fiz e não deu certo. Ah, então não sei. É arte. Ô, Jota, qual que é a importância de vendas na sua vida como empreendedor? 100%. Cara, igual o Igor comentou, velho, venda é tudo. É a venda da sua ideia, é a venda da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Todos nós somos uma marca pessoal, cara. Se você não souber vender, você está muitos passos atrás. Se a gente for olhar, né, imagino que o público que ouve vocês aqui é bem amplo, eu não tenho dúvida de que todos que estão ouvindo devem ter uma referência no mercado, do seu próprio segmento, que é um cara que sabe, ou uma empresa que fala assim, pô, essa empresa é muito pior do que a minha, mas, cara, vende pra caramba. Por quê? Porque ele é bom de venda. Às vezes a pessoa é excelente de técnica, ou a qualidade do produto é impecável, só que, meu amigo, se você não souber vender, quem que vai comprar? A área de vendas é o coração de toda e qualquer empresa. Eu falo muito sobre saber fazer um bom produto ou um bom serviço. É legal demais, e eu conheço 1 milhão de pessoas que sabem fazer, mas saber vender esse produto e serviço também tem o mesmo peso. Então, não adianta você ter um excelente produto e serviço e não saber vender, ou não adianta você também só saber vender e não ter um excelente produto e serviço. Mas entre os dois, geralmente o cara que sabe vender, ele se dá melhor do que o cara que sabe fazer um excelente produto e serviço. Cara, inevitavelmente, o cara que vende muito, mas não entrega, ele tá fadado ao insucesso, né? Porque você vende, você tem que entregar. Como diz um amigo meu, talvez até pensar aqui para não errar a frase, né? Você consegue enganar uma pessoa por muito tempo, você consegue enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas você não consegue enganar muitas pessoas por muito tempo. Então, se você for um excelente vendedor, mas não entregar, meu amigo, a casa vai ruir. É castelo de carta. Né? Então, precisa vender e precisa entregar. E algo, acho que é importante, né? Acho que para o início de todo negócio, né? Porque quem vende algo que muitas das vezes não é do melhor do produto ou serviço, o produto e serviço melhora. Se tem mercado, sabe vender, né? Acho que uma coisa vai alavancando a outra. E até porque vendas é onde você consegue, é o canal de receita. Né? Então, acho que é bem legal. Hoje você está com quantos... Na verdade, você já treinou, capacitou, deu mentoria para quantas pessoas? Cara, agora tá chegando em 450. Apesar de que não é um número tão expressivo, né, dos 8 anos que eu faço o que eu faço, durante 5 era exclusivamente mentorias e treinamentos individuais. Depois que eu fui abrir para pequenas turmas, somente nos últimos 2 anos que eu comecei a fomentar mais um trabalho com turmas um pouquinho maiores, e somente no ano passado que eu fui criar um infoproduto. Olha só. Então, assim, é uma novidade para mim essa de escala, e isso tem a ver com os meus projetos de 2025, 2026. Legal. Normalmente um cliente seu, ele tem uma jornada de início, meio e fim, ou como que é esse processo ao longo do período, a partir do momento que ele vira cliente? Tá. Ele tem algumas portas de entrada, especialmente hoje ele pode acessar meu conhecimento por alguns canais, mas sim tem início, meio e fim, porque eu não gosto de virar muleta, eu gosto de realmente promover um processo educacional que gera a independência famoso dele. Trampolim. Exato. E aí, se ele quiser continuar comigo como manutenção, etc., cara, pode. E aí, o que eu também faço, né?
eu crio outros produtos na esteira para estimular essa pessoa a continuar a jornada dela comigo, né? Aumentar meu LTV. Então, ao longo dos últimos anos aí, eu tinha um produto. Aí eu criei mais um, aí o cara entra, aí eu criei mais outro. Então, nessa aí tem que ter aluno que tá comigo há 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos. Legal. Agora eu quero te deixar de saia justa. Dá um spoiler aí dos projetos do ano que vem. O que vem por aí? O que você tá imaginando? Cara, beleza. Eu tenho um treinamento que chama Chave Mestra, que foi justamente esse infoproduto que eu criei. E eu transformei ele agora em 3 níveis de acesso, que eu chamo de essencial, avançado e o elite. Então, N possibilidades. E aí, hoje, dentro do grupo, eu tô lá com 60 mentorados dentro desse grupo. A minha expectativa é terminar o ano com 100, porque tem a parte de renovação também, então vai ter um churnzinho, né? Então eu quero minimizar essa quebra, mas vai ter. Eu quero terminar o ano com 100 alunos dentro dessa mentoria e fazer o meu grupo de mastermind tracionar também. Então é ganhar escala. E como eu comentei, eu praticamente não invisto em tráfego. Cara, se eu entrar no meu Instagram profissional hoje, eu só tenho feed de carrossel, post de feed de carrossel, texto e fundo de funil total. Meu conteúdo é muito fundo de funil. Agora eu vou começar a fazer conteúdo um pouco mais de topo. Agora que estou começando a fazer vídeo. Então, vou começar a aparecer, colocar as caras e a ideia... Não chega a ser viralizar, não, mas vai explodir. Ser uma figura vai mais abrir comum. a boca do funil. Com certeza Muito vai bom. ter mais resultados. E o que me impressiona, eu não sei se você tá assim com essa estrutura, que é o Matheus e o Jota, né? Para aguentar isso tudo. Como que você organiza isso tudo? Faz a gestão de agenda, de entregas, de elaborar conteúdos, pensar produtos... Marketing, venda, finanças, não, processos. A resposta é não sei, eu faço. Hoje eu sou o exército de um homem só. Eu já tenho clareza. Claro, eu conto com alguns parceiros de trabalho, né? Fazer freelancer, né? PJ ali que trabalha comigo. Mas já tenho claro que para 2025, para esses passos se concretizarem, eu vou precisar começar a ter um time. A ideia é ter um time muito enxuto. Muito enxuto. Tô vislumbrando aí 2 pessoas, 3 no máximo. Mas hoje eu sou o exército de um homem só, cara. Eu faço tudo. Hoje eu acho que uma dificuldade de muitos profissionais, né, empreendedores, é a questão de gestão de tempo. O tempo passou, né, não volta. Como que você faz essa gestão de tempo hoje? Cara, eu sou bem disciplinado e eu acho que isso também veio muito da educação física. Bom, uma coisa que me ajuda muito, eu trabalho essencialmente home office, então, cara, eu elimino tudo que é buraco de agenda que seja tempo ocioso, então eu encaixo meus atendimentos de mentoria, as minhas monitorias. Então, cara, eu tenho gasto de deslocamento, eu não tenho pouquíssimo custo com trânsito, por exemplo. E Deus me deu um dom, cara, que é não enjoar das coisas. Então eu não fico pensando, o que eu vou comer hoje? Cara, eu como as mesmas coisas todo dia, eu deixo pra variar no final de semana. Então meu café da manhã é o mesmo, no mesmo horário, e só vai, cara. Almoça a mesma coisa. Se deixar... Eu tô aqui de camiseta branca, eu devo ter umas 15 camisetas brancas. Vou economizando o que eu posso, velho. Que loucura, a gente observa padrão de comportamento, né? As pessoas que têm disciplina para poder fazer as coisas todos os dias, né? Desde tarefas cotidianas aí, hobby, né? Como o esporte, a atividade física, até mesmo no trabalho, levantar e fazer o que tem que ser feito. E esse comportamento, ele é muito comum em empresários, empreendedores, pessoas que a gente vê que realmente estão rompendo e estão fazendo sucesso, né? E acho que dentro dessas características, você até comentou, o que você tem também, que é disciplina e cadência. E para os seus mentorados também, acho que é um dos principais pontos. Quem tem disciplina e cadência, fazer o que tem que ser feito, bem feito, e aprimorando, esse que é o resultado. Exatamente. Cara, e eu penso pra mim, vai ser um papo meio coach agora, né? Mas, cara, eu acho que se você tivesse um amigo, né, que você chama ele pra almoçar e o cara fura direto. O cara fala que vai numa festa contigo e não vai. Acho que uma hora você vai perder a confiança nesse cara, não vai? Sim. De repente você vai parar de chamar ele pra ir almoçar, você vai parar de chamar ele pros rolês de turma. Daqui a pouco, de repente, você nem confia e deixa de ser amigo desse cara, não é razoável? Razoável. Cara, você corre o risco de ser essa pessoa pra você mesmo, se você fala que vai fazer uma coisa e não faz. Não, amanhã eu vou acordar tal horas e não acorda. Eu vou fazer esse projeto acontecer e não faz. Esse final de semana eu vou dar vazão naquela ideia e não dá. Cara, se você não puder confiar em você mesmo, você vai confiar em quem, cara?
Você está deixando o resultado, a previsibilidade, né? O controle a gente nunca tem, mas você está deixando a previsibilidade na mão de terceiros. Né? Então, tem uma frase, eu gosto muito, cara, que era um empresário ali da década de 60, que era o Jim Rohn, e ele falava o seguinte, essa frase é até bem conhecida, mas acho que poucas pessoas sabem que é dele. Fala o seguinte, cara, se você não planejar e fizer para você o que você quer para você, outras pessoas vão fazer isso por você. E adivinha o que elas planejam para você? Não muito. Com certeza não é uma Ou coisa você boa. planeja o seu tempo, ou as pessoas vão... Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros, cara. Exatamente. Cara, sensacional. Matheus, eu ia pedir aí uma frase, mas agora eu vou pedir um livro que não seja o Spin Selling. A gente tem o hábito de, no final, agora a gente... Falando de disciplina, a gente é disciplinado, infelizmente, com o nosso tempo. Então, a gente tem um compromisso aí, né, de fazer episódios aí, né, por volta de 1 hora. Mas o papo foi sensacional. Acho que Passa muito rápido, conhecimento, né? passa rápido. Se não fosse a disciplina, a gente ficava mais. Cara, eu nem vi o tempo passar. A gente também, Não vi o tempo cara, passar. grata satisfação na maioria dos nossos episódios. A gente fica tão curioso e trocando ideia e o papo é tão descontraído que a pessoa chega aqui e fala, mas o que a gente vai falar? Vamos só conversando, que a coisa vai fluindo e quando a gente assusta já tem mais de 1 hora. Teve aí pessoas que a gente já até teve pedidos para poder fazer um segundo episódio, quem sabe aí com o Tomara, Matheus. vou ficar na expectativa aí. Ó. Aí sim, ó, tá vendo? Ó, se me permite, eu posso sugerir então 3 livros? Vocês pediram Claro. eu posso sugerir 3. Não sendo o Spin Selling, que eu já sei que o pessoal vai ler depois da bronca que você deu aí, né, nos seus alunos. Vamos lá. Na parte técnica de vendas, o próximo passo do Spin Selling, para mim, é o livro se chama A Venda Desafiadora, que é uma metodologia americana que chama Challenger Selling, que bebe muito da fonte do Spin, inclusive o prefácio é escrito pelo autor do Spin, que é o Neil Hackman. Então, assim, cara, excelente metodologia de venda, especialmente B2B, cara, tem que ler, muito bom. Eu vou sugerir um outro livro que para mim foi muito marcante, especialmente em janeiro de 2023, que é o livro Pense de Novo, do Adam Grant. Sou fãzão do trabalho dele, acho que é muito rico. E o próprio título sugere, né? Pense de Novo. Então, já que vocês falaram aí sobre pessoas que querem mudar, pessoas que estão fazendo esse movimento, cara, eu acho que esse livro ele faz uma provocação muito interessante sobre você refletir mesmo. Né? O que você quer? Será que você quer isso mesmo? Será que você não está querendo algo que alguém falou que você deveria querer? Ou você está querendo algo que o Matheus de alguns anos atrás... Queria. Exato. E não só isso, o livro ele abarca muitas outras reflexões interessantes. E tem um outro livro, cara, que esse é um clássico que, eu acho que todo mundo deveria ler mesmo, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Porque eu acredito que toda PJ, cara, especialmente para quem vai empreender, ou é empresário de... Cara, você tem que ser uma PF de sucesso antes de ser uma PJ de sucesso. E esse livro ele faz provocações tão ricas a nível pessoal, a nível espiritual, de você ir atrás dos seus sonhos. Cara, o livro ele é todo metafórico e, assim, é fascinante. Não à toa, é um dos livros mais vendidos do mundo, né? Então, eu recomendo esses 3 nichos bem diferentes, mas que se complementam para quem tá querendo ser mais, saca? Perfeito, sensacional. Matheus, queria agradecer pela aula, pelo seu tempo, sua disponibilidade e, obviamente, né, que você deixasse seus contatos aí para o pessoal que quiser conhecer mais sobre o seu trabalho ou que tiver contato aí com o seu conteúdo e quiser saber mais, poder entrar em contato com você. Como é que chega até você aí nas redes? Cara, tem o www.mateusj.com.br. Matheus com TH, né? Matheus com TH e J é Jota. Né? Perfeito. Deixando claro que o Joel J, o dele é nome artístico, o meu tá no RG, tá? Isso eu não sabia. Legal. E também tem o underline Matheus J, igual é o meu sobrenome. Consegue me encontrar lá e tem um pouquinho do que eu já tô fazendo, mas especialmente do que eu vou fazer agora em 2025. No Instagram, né? No Instagram. Legal demais. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez. Prazeraço. Quem sabe em breve a gente marca um segundo episódio. Mas vamos ver se o público quiser. Bora. Pega esse episódio, manda para aquele seu amigo que precisa melhorar em vendas, que falou que quer melhorar em vendas no ano de 2025, que trabalha com vendas complexas, B2B, com vendas de produtos financeiros, seguros. Manda para esse amigo, segue a gente, ativa o sininho e bora garimpar. E bora vender também. Bora vencer. É isso aí, valeu. Valeu. Sensacional.